Então, muito boa tarde, bem-vindos ao Centro Ciência Viva do Alviela. O meu nome é Paula Robal, sou a diretora do Centro e hoje estou aqui para dar continuidade a uma rúbrica criada pela Materiais Diversos em 2020, o Tempo das Cerejas, que se pretende que seja um espaço de reflexão. Contextualizando aqui um bocadinho, pronto, esta rúbrica, não é? Ela assumiu na sua primeira edição a forma de ensaios escritos e visuais. Em 2021 abriu para conversas em dupla no formato de podcast e em 2022 surge com estas conversas públicas que são gravadas e depois são partilhadas online. Antecipando um bocadinho a última conversa deste ano, dedicada ao livro Quem tem medo das emoções, de Ana Paz, destaca-se do título Quem tem medo? Isto é o gatilho para cada uma destas sessões do Tempo das Cerejas em 2022. As várias declinações desta pergunta interpelam-nos também a debater temas ao mesmo tempo fraturantes e prementes dos dias de hoje, não só a nível, não só contexto e a nível social e político, mas também no ponto de vista da relação entre aquilo que dizemos e aquilo que realmente fazemos, não é? Isto faz-nos pensar um bocadinho se realmente aquilo que nós andamos a fazer vai de encontro àquilo que nós proclamamos e dizemos. Em abril, o Tempo das Cerejas provocava-nos com a pergunta quem tem medo das diferenças? Hoje trazemos a pergunta quem tem medo da mudança? Numa conversa com a Luísa Schmidt e a Sandra Maximiano. Quero começar também por agradecer a vossa presença, Sandra e Luísa, por terem aceito este desafio, este convite de Materiais Diversos para estarem presentes no Centro Ciência Viva do Alviela. Agradeço não só em nome da direção do Centro Ciência Viva, mas também em nome da Elizabeth Paiva, a diretora artística da Materiais Diversos, que hoje não pode estar presente porque também está a decorrer outro evento da Materiais Diversos na Culturgest. Pronto, ela teve que ficar por Lisboa. Vou começar por fazer uma breve apresentação das nossas convidadas. Começo então aqui pela Luísa. A Luísa é socióloga e investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde coordena o Observa, o Observatório do Ambiente, Território e Sociedade. Faz parte da equipa que introduziu a Sociologia do Ambiente em Portugal, tanto na investigação como no ensino, como na articulação entre academia e sociedade. Integra o Comitê Científico do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Autora de 20 livros, mais de 100 artigos científicos, coordenadora de vários projetos de investigação científica, recebeu o Prémio Comunicação de Ciência, Ciência Viva 2016. É colunista regular do jornal Expresso sobre questões ambientais e de cidadania. Confere? A Sandra Maximiano é doutorada em Economia pela Universidade de Amsterdão, é professora associada de Economia no ISEG, Universidade de Lisboa, onde é co-coordenadora do mestrado de Economia e do X-Lab Behavioral Research Lab, foi professora na Faculdade de Purdue e investigadora na Universidade de Chicago. Tem feito investigação em Economia Experimental e Comportamental, Economia Organizacional e do Trabalho, Políticas Públicas e Gestão de Informação. Explora questões relacionadas com preferências sociais e morais, diferenças de género em decisões económicas e a dinâmica da informação em ambientes competitivos e cooperativos. O seu trabalho está publicado em várias revistas e é, desde 2015, autora de uma coluna semanal do jornal Expresso. Muito bem-vinda, Sandra. Também. Então, quem tem medo das mudanças? Isto é uma conversa em que nos dedicaremos, sobretudo, a pensar as mudanças na relação entre a humanidade e o meio ambiente. 2022 é um ano onde se comemoram algumas efemérides relacionadas com o ambiente e que convém também aqui dar destaque e ênfase. Os 60 anos do lançamento do livro de Rachel Carson em setembro de 1962, A Primavera Silenciosa, amplamente creditado como tendo ajudado o lançamento do movimento ambientalista. O centenário de nascimento do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, estávamos a falar há pouco. Também ele, subejamente conhecido por estar ligado ao ambiente e ordenamento do território. E em junho de 1972 é realizada a primeira conferência do ambiente em Estocolmo. E é por aqui que realmente que eu gostaria de começar a nossa conversa, também por esta conferência, porque estamos a marcar exatamente os 50 anos sobre a Declaração de Estocolmo. E se calhar começava por colocar esta questão, se esta iniciativa marca realmente um momento de mudança.
Como é que podemos olhar para a centralidade deste tema na ONU há 50 anos, face às mudanças até hoje efetivamente concretizadas? O que é que tem mudado? Quem quer começar? Tem o microfone? Tem que usar, se faz favor. Estamos a gravar. Bem, posso começar eu, então? Muito bem. Por dizer que, de facto, Estocolmo marca, efetivamente, uma mudança, é um momento de mudança para uma nova fase. Basta pensarmos que depois de Estocolmo, enfim, todos os países praticamente criaram políticas ambientais, estruturas ambientais, os próprios movimentos, alguns começam nessa altura, o Greenpeace, por exemplo, começa em 1972 também, e portanto foi a partir deles, de Estocolmo, que se geraram uma série de preocupações, mas também de estruturas que vieram continuar aquilo que já tinha começado, como foi aqui dito, e bem, antes com o livro da Rachel Carson, que não teve tanta, na altura, em 62, não teve tanta força como depois veio a ter, aliás, teve grande oposição por parte dos lobbies, enfim, que na altura eram fortíssimos, ligados a tudo o que se liga aos agroquímicos e aos pesticidas, não é? Porque o que ela faz na Primavera Silenciosa, é comprovar os malefícios desses produtos, e ela antevia que, a continuar assim, acabaríamos por ter uma primavera silenciosa, porque os pássaros, entretanto, teriam morrido todos envenenados. E, portanto, ela tem, de facto, os anos 60 são muito marcantes em si. É também nos anos 60 que se criou o Clube de Roma, que depois vem dar origem ao livro dos limites do crescimento, que é justamente apresentado em Estocolmo, que foi os limites do crescimento dos Meadows, portanto, do casal Meadows, não é? Que é um relatório encomendado na altura pelo Clube de Roma e que tem a sua apresentação em 72, nesta Conferência de Estocolmo. Já havia, por exemplo, a Agência de Ambiente dos Estados Unidos, a EPA, já havia desde 70, mas efetivamente é depois de 72 que se alastra toda a orgânica institucional da área do ambiente, as leis, as preocupações também aumentam, não é? E também, portanto, digamos que foi um momento particularmente importante também para a opinião pública. Portanto, as agendas públicas e políticas também começaram a introduzir o tema que tinha a ver com justamente estarmos a ultrapassar os limites, mas com certeza a Sandra falará mais nisso, os limites do crescimento face à capacidade que a terra e os recursos têm na altura. Portanto, digamos que aqui arranca, de certo modo, ainda sem este nome, mas arranca o conceito de desenvolvimento sustentável, embora não se chamasse ainda assim, só mais tarde no Rio 92, que também este ano faz 30 anos, não é? A grande conferência é com 92 do Rio, só mais tarde é que, efetivamente, se faz então o relatório O Nosso Futuro Comum, onde aparece a definição concreta do desenvolvimento sustentável. Portanto, e a designação, no fundo a designação assim, a designação utilizando este termo, não é? Mesmo assim, não sei se podemos dizer que passados 50 anos houve várias coisas extremamente positivas, mas estamos muito aquém ainda do desejável e sobretudo do necessário. Portanto, espera-se que as coisas andem mais depressa a partir daqui, porque evidentemente que, apesar de termos hoje uma figura nas Nações Unidas com grandes preocupações a este nível, ao nível das questões ambientais, desenvolvimento sustentável, alterações climáticas, a questão também da pobreza e das desigualdades, que é o engenheiro António Guterres, apesar de tudo isso, nós vemos que estamos a andar mais devagar do que deveríamos e, evidentemente, que neste momento todos nos apercebemos que estamos a viver uma época particularmente difícil, na sequência das três crises, não é? E sobretudo das três crises, a crise económica financeira, a crise pandémica e agora é esta crise da guerra que nos está a afetar bastante e da qual ainda não sabemos como é que vamos sair. E, portanto, estamos aqui, está a ser festejado Estocolmo neste momento, e está a haver uma grande conferência a reequacionar o que é que temos que fazer com muito mais celeridade, urgência e consistência
para podermos cumprir os tais objetivos da Conferência de Estocolmo de Ambiente e Desenvolvimento Humano. Sim. Pronto. Então, eu gostava de destacar, acho que já foi dito quase tudo sobre o papel fundamental que teve a Conferência de Estocolmo em 1972 e a partir daí todo o desenvolvimento que depois disso, lá, o meio ambiente humano veio criar, ou veio se instalar e de uma forma cada vez mais acerrada dentro das agendas políticas. Existe hoje em dia uma preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele, portanto isso é inegável. Todos os eventos internacionais que ocupam agora também uma parte significativa nas agendas dos organismos governamentais. Portanto, isso aí veio marcar uma grande diferença. Eu acho que há aqui um ponto essencial que a Conferência de Estocolmo marcou, basicamente a questão do direito ambiental internacional, né? Portanto, o surgimento do direito ambiental internacional. Portanto, quando os Estados celebraram os primeiros acordos ambientais, ainda havia uma consciência muito tímida destes problemas, portanto, limitava-se sobretudo a esta necessidade de regular as relações comerciais que envolviam a natureza, portanto, as questões com o meio ambiente, mas a questão foi essa, portanto, esta necessidade de regular estas relações comerciais que depois poderiam ter esse impacto para o meio ambiente. E a partir daí começou-se a abranger a todos estes problemas muito mais globais e com esta consciência de que a nossa ação sobre o meio ambiente tem um grande impacto no bem-estar futuro, portanto, no bem-estar das gerações presentes, mas sobretudo das gerações futuras. Portanto, todo este debate também se foi aperfeiçoando, foi crescendo, foi ganhando uma dimensão muito diferente. Mas logo desde o início na Conferência de Estocolmo, um ponto muito importante que foi dar a centralidade à questão da natureza, sendo um tema de excelência, não, obviamente, não tirando a importância da pobreza, né, o combate à pobreza, que sempre foi uma questão fundamental, mas, e tiro aqui relembro aqui uma frase, portanto, também numa declaração da conferência, em que os países em desenvolvimento devem dirigir os seus esforços para o desenvolvimento, tendo presente as suas prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar o meio ambiente. Portanto, isto aqui marcou uma grande diferença, que foi a noção de combater a pobreza de uma forma sustentável. Portanto, e até então, não, portanto, e saber que estamos todos, isto leva a muitas discussões, e se formos ver todas estas discussões nas conferências futuras e nos vários acordos e todas estas divergências entre alguns países que acham que será injusto impor por todos por igual as mesmas responsabilidades e como é que isso tem que ser dividido, mas houve sempre toda esta, a partir de 1972, esta noção de que os países mesmo em desenvolvimento têm que lutar por um combate à pobreza sustentável. Portanto, eu acho que isso foi marcou bastante a diferença daí para cá. Agora, o caminho tem-se feito muito devagarinho, e se formos ver, não é? Portanto, basicamente em cada um dos encontros futuros é para... temos que fazer valer o Acordo de Paris, temos que fazer valer, portanto, chegar àqueles mínimos, portanto, a não ultrapassar o aquecimento global, uns X%, e andamos sempre atrás das metas que temos imposto há uns anos atrás. Portanto, andamos sempre atrás, andamos a fazer um caminho muito devagar, e há várias razões para tal, podemos depois discutir um bocadinho melhor isso, mas que sem dúvida que esta conferência marcou, quer do ponto de vista do direito internacional, no ramo jurídico, nas preocupações dos diferentes países, e esta centralidade do tema da natureza no próprio combate à pobreza, que acho que é um ponto muito importante. Deixe-me só acrescentar uma coisa na sequência do que a Sandra disse, porque aqui há uma coisa muito importante, foi, digamos, o início da diplomacia ambiental. Isso também é importantíssimo, e hoje nós vemos que a diplomacia ambiental está completamente instalada quando pensamos nas conferências das partes, portanto, nas COPs, depois do Rio, e de facto Estocolmo marca o início da diplomacia ambiental, dos países a falarem uns com os outros
sobre o que fazer em termos globais. Portanto, também a noção da interdependência é, nesta fase, também muito sublinhada. E também, de acordo com o que disse a Sandra, Indira Gandhi foi a Estocolmo, foi, aliás, uma das únicas, se não a única, chefe de Estado da Índia, na altura, que foi à Conferência de Estocolmo, justamente sublinhar a importância de combater a pobreza, sublinhando que também a questão da justiça socioambiental já nessa altura. Portanto, são duas coisas articuladas uma à outra, a questão da natureza e do ambiente e a questão da pobreza não se podem desligar e é preciso combatê-la de uma forma sustentável, mas combatê-la é essencial para nós conseguirmos dar os saltos que precisamos de dar em termos ambientais. Sim, é uma questão também interessante, quando surgiu esta Conferência de Estocolmo, não é? Os Estados Unidos aderiram logo e concordaram e resolveram até fechar as fábricas durante um mês, uma coisa assim, algo do género, para diminuir o impacto da poluição, mas os países subdesenvolvidos não ficaram muito de acordo com essa medida e acho que estavam bastante revoltados porque precisavam de ter as fábricas a funcionar porque era uma forma de dinheiro, não é? De sobrevivência. Portanto, há aqui realmente várias questões. Sim, houve sempre esta noção de quase que injustiça, não é? Que é, pronto, vocês cresceram, até uns tiveram a oportunidade de crescer de uma forma desenfreada e sem limites e agora nós que precisamos estamos a impor esses limites. Portanto, é um pouco esta questão... É o que se passa hoje? E ainda se passa, claro. Ainda se passa. Portanto, a questão é essa, não é? É que... nós não podemos apagar o passado, não é? Não devemos replicar o que mal foi feito no passado para países futuros. Há que fazer, entender ou fazer entender a esses países que é muito melhor este crescimento sustentável, não só para eles próprios, mas também, acho que está a um nível mais global, mas é perfeitamente compreensível quando falamos em impor-se determinados limites de carbono, emissões de carbono, e estamos a falar de alguns países em vias de desenvolvimento, ou mesmo um país como Portugal, não é? Portanto, mesmo um país como Portugal ter uma série de, portanto, uma legislação ambiental bastante restritiva, estamos dentro da União Europeia que se chegou bastante à frente nestes compromissos ambientais, face ao desenvolvimento de outros países, é óbvio que nos limitem em alguns aspectos, mas não podemos, portanto, temos que arranjar, obviamente, através de inovação e outras formas alternativas de conseguir ter essa responsabilidade ambiental. Mas, no fundo, então quer dizer, a questão da economia, também se percebeu que uma economia que está a extrair tantos recursos, acaba a dar, de que precisa, acaba a dar cabo de si própria. Portanto, é uma questão de inteligência, temos uma economia diferente. E é também verdade, um fator que nós não falámos desde 72, desde essa altura, tem a ver com a evolução tecnológica que também foi extraordinária. E que, a partir dessa altura, não só toda a indústria da despoluição, que se formou entretanto, e que é um setor da economia importantíssimo, como das energias limpas, portanto, toda ela se desenvolve a partir dessa altura de uma forma que tem sido exponencial, sobretudo nos últimos anos. E isso mudou, portanto, tornou a economia uma economia muito mais modernizada, inteligente e capaz e sustentável, não é? E é isso que nós temos que também temos uma dívida norte-sul, sem dúvida nenhuma. Os países do norte desenvolveram-se e são eles os grandes emissores de CO2, não é? E, portanto, neste momento há uma dívida, o Papa Francisco fala mesmo nisso, na encíclica Laudato Si, na dívida norte-sul que os países do norte têm em relação aos países do sul. E daí, muito importante, transferência de tecnologia, mas não só transferência de tecnologia e, sobretudo, capacitação, para não incorrermos nos erros que têm sido muitas vezes cometidos, como, por exemplo, transferirmos tecnologia que depois ninguém sabe manusear nem lidar com. Portanto, a questão da capacitação, e economistas têm falado nisso, a Amartya Sen, por exemplo, é um dos exemplos, é fundamental para se poder fazer essa transição nesses países de uma forma que seja
muito mais benéfica para eles, porque não afeta a saúde, não é? Porque nós sabemos que os problemas ambientais têm um grande impacto sobre a saúde pública, portanto, estamos, ao melhorar as tecnologias, ao melhorar a forma de produção em todos os países, estamos a melhorar a saúde pública e a qualidade de vida de todos os povos em geral. Agora, é preciso realmente um grande investimento na educação e na capacitação, nessa transferência de tecnologia, que é uma das coisas que está hoje em cima da mesa, por exemplo, nas conferências das partes, nas COPs, não é? É uma das obrigações que os países do Norte têm em relação aos países do Sul e que ainda não cumpriram, não é? Que é a tal transferência dos 100 mil milhões de dólares ou de euros por ano, transferência para a adaptação nos países do Sul, ou seja, nos países em desenvolvimento, nos países mais vulneráveis. E isso ainda não aconteceu e vamos ver quando é que se inicia, porque é muito importante, efetivamente, para não criar nem esta resistência às medidas que interessam a todos, porque vivemos num mundo global, e ao mesmo tempo estar a pagar esta dívida num modo que também nos serve a nós. Quer dizer, isto não é só estar a dar este apoio porque convém aos países do Sul. Aos países do Norte convém que os países do Sul façam esta transição. Portanto, é uma questão também de inteligência por parte dos países do Norte, não é? Isto faz-me pensar um bocado também, agora estávamos aqui a falar da Conferência das Partes, a COP26, que decorreu em Glasgow o ano passado, em novembro, no qual, e passo a citar, o Presidente do Conselho Europeu, o Charles Michel, no seu discurso, ele diz: a humanidade esteve em guerra com a natureza, é hora de parar. O planeta Terra é a nossa única casa. Temos de manter o aquecimento global abaixo dos 1,5 graus Celsius. O momento de agir é agora e temos de o fazer em conjunto. E eu pergunto se, apesar de todos estes progressos significativos que resultaram desta cimeira, porque houve progressos efetivamente, estarão de facto os países comprometidos com esta meta e com as principais iniciativas que daí resultaram desta COP26, e uma delas a Luísa já referiu aqui, esta atribuição, este compromisso do financiamento desta ação climática para atingir a tal meta dos 100 mil milhões de dólares, não é? Esta redução das emissões de metano em 30% até 2030. 2030 é já amanhã, não é? Faz-me pensar, 2030 é já amanhã. Não sei, o que é que tem a dizer sobre isto? Eu acho que, como eu disse, né, o caminho tem sido feito muito devagarinho. Por exemplo, se virmos de acordo com a ONU, eu acho que basicamente até 2030, quanto muito, podemos ter portanto, se todos os novos compromissos forem apresentados pelos países para combater as alterações climáticas forem cumpridos, levarão a um aquecimento global de 2,7 graus Celsius, portanto, muito aquém, não é, de 1,5, portanto, andamos sempre já a estender os limites que tinham sido tidos como os máximos para podermos controlar todo o aquecimento global. Portanto, isto indica, obviamente, que os compromissos não têm sido cumpridos, não é? Portanto, claramente, porque há métricas e consegue-se perceber, não é? Portanto, se as emissões de carbono forem X, portanto, podemos chegar a esta temperatura, portanto, a essa limitação do aquecimento global. Portanto, se na prática não acontece é porque não foi cumprido. Portanto, temos aqui muito este problema de uma falta de uma regulamentação mais forte, de fiscalização também mais, portanto, uma ausência desses mecanismos de responsabilização, um sistema também de verificação que seja também mais capaz e uma falta de transparência dos compromissos, não é? Que é, sobretudo os compromissos de neutralidade de carbono, portanto, existe uma falta de transparência e todos esses, muitos poucos dos compromissos de 2030 colocarem claramente países no caminho de neutralidade. Muito poucos dos compromissos realmente são direcionados a esse objetivo, não é? Colocarem os países no caminho da neutralidade de carbono. Portanto, eu acho que... Eu sinto sempre um bocadinho, cada vez que há uma COP,
que fica sempre nos resultados, nos outcomes, que há sempre uma linha que diz, então agora é a séria, então vamos lá ver o que é que nós vamos fazer. É porque aconteceu mesmo nesta última, não é? A finalização das regras de Katowice sobre os aspectos operacionais do Acordo de Paris, não é? Mais uma vez, meus amigos, afinal, o que é que cada um de nós propõe a fazer? Como é que nós vamos fazer isto? Como é que vamos operacionalizar isto, não é? Pois, os países comprometeram-se formalmente com as metas de redução das emissões, mas também estão reféns muitas vezes de outros compromissos, como nós sabemos, tanto económicos como geoestratégicos, e, portanto, isso que aliás muitas vezes coincidem, não é? E que leva a que não cumpram as metas e que, portanto, não façam sequer aquilo que que nas COPs se comprometem a fazer. A sociedade civil tem aqui um papel muito importante de pressão sobre os políticos, porque tem que ser a sociedade civil a assumir esse papel, e tem assumido cada vez mais, acho que isso é importante sublinhar, e também sabemos que agora, com a guerra, com a tragédia da guerra da Ucrânia, as coisas todas entramos de certo modo em rota de divergência. Por um lado, há aqui um pau de dois bicos, portanto, com esta situação trágica em que estamos a viver. Por um lado, entramos em divergência, porque a guerra tornou-se tão obsessiva que, por exemplo, que é a agenda pública e mediática e política que está sempre, constantemente em cima da mesa, e como nós sabemos, a atenção pública é um recurso escasso, e portanto as pessoas, não se pode ter atenção a tudo ao mesmo tempo, não é? E neste momento a guerra é obsessiva, mas na verdade, por outro lado, também é certo que nos trouxe uma atenção particular àquilo que é a nossa dependência energética, por exemplo. E a necessidade de agirmos com alguma celeridade sobre a transição energética e termos mais segurança a esse nível. Há dois aspectos que eu julgo que a guerra nos trouxe muito claramente, não sei ainda quais são as saídas, mas um deles claramente é transição energética tem que a fazer o mais rapidamente possível, e a outra é a questão alimentar. Não é? Porque nós, Europa, e nós, Portugal em particular, nós dependemos 75% da nossa alimentação, depende 75% de importação, claro que da Europa, etc. Mas esta necessidade de olharmos para a produção, a segurança alimentar, claro que não é autonomia nem nada disso, mas maior segurança alimentar, ela vai ser necessária, e isso tornou-se muito evidente, não é? Muito evidente com esta guerra. Agora, é preciso... Aliás, o Pacto Ecológico Europeu já apontava nesse sentido, ainda antes desta situação tão agravada, já apontava na necessidade da Europa investir muito mais na indústria, na produção agrícola, de proximidade, tudo isso. Portanto, isso já era uma preocupação e agora esta agudizou-se. E também na transição energética, claro, via descarbonização. Portanto, aqui é muito importante, vamos ver o que é que vai suceder, mas isto nós já sabemos que está em cima da mesa para resolver, não é? Vamos ver agora como é que vai ser a próxima COP, que vai ser no Egito, o que cria também algum problema de participação cívica. Nós sabemos que as COPs têm sempre muita participação da sociedade civil, dos movimentos, dos jovens, não é? Que agora cada vez se mobilizam mais, tudo isso, mas agora há de certo modo é mais difícil, porque estes convites às ONGs também foram feitos, no caso, por Glasgow, portanto, pelo governo da Inglaterra, do Reino Unido. E agora, não sei, aí pode haver realmente aqui um problema de ser mais difícil esta participação, mas eu creio que ela vai existir na mesma e é muito importante, como eu digo, a pressão da opinião pública sobre os decisores políticos e as empresas. Portanto, é fundamental porque é o que faz realmente a diferença e neste momento temos uma opinião pública
em termos gerais, mesmo os inquéritos internacionais nos países em desenvolvimento, que estão já a sofrer muitas consequências das alterações climáticas, mostram que as pessoas estão muito atentas a este problema, porque estão a sofrê-lo. É tão simples como isto, estão a sofrê-lo e bastante, não é? Portanto, essa pressão é importantíssima e tem que continuar. Não é? Eu acho, só aqui acrescentando uma coisa, eu acho que temos é que depois perceber como é que essa pressão pública se traduz numa pressão política a nível local, não é? Porque uma questão é todos estes acordos internacionais e nessa altura há até um grande entusiasmo por parte dos vários responsáveis políticos ao nível internacional, mas depois cada um, quando volta para o seu quintal, tem outras preocupações, e as pessoas e nós cidadãos estamos preocupados com muitas outras coisas e que para que isto funcione, para que esta pressão da opinião pública funcione, tem que ser traduzida depois em votos, não é? Portanto, e até quanto essas preocupações políticas são depois traduzidas também nas nossas escolhas políticas. Portanto, e até aí, havendo muitos outros problemas em cima da mesa, como a questão Covid, a questão pandémica, agora a questão da guerra e as pessoas pensarem, portanto, até que ponto, portanto, esta transição energética é muito importante, que tem que ser feita, mas se calhar outros problemas agora no curto prazo que podem vão limitar, portanto, essas outras preocupações um bocadinho mais estruturais que têm que ser feitas agora, mas que vão sofrer, sobretudo, porque os recursos são escassos. E é isso, tem que haver essa tradução da nossa pressão enquanto cidadãos depois na prática e essa exigência, não é? Temos que ser mais exigentes perante os nossos governantes de que as coisas têm que ser feitas e obviamente há sempre uma desconexão muito grande entre coisas que têm efeito no imediato e coisas, portanto, medidas políticas que têm um efeito mais a médio e longo prazo. Portanto, e é o grande problema, mais da questão ambiental, é sempre essa, não é? Portanto, é sempre essa, mas ó Sandra, as crises e a crise pandémica, por exemplo, tornou mais clara, e vemos isso em vários estudos internacionais, tornou muito mais clara a necessidade, por exemplo, da natureza. Sim. E a relação à natureza. Sim. Portanto, não só se ficou a perceber que estávamos a exceder a nossa pressão sobre os recursos naturais e a intervir demasiado na natureza, e, portanto, a associação entre a pandemia e estes excessos, como também as pessoas também perceberam que para a sua saúde mental e física precisam de mais espaços verdes, precisam de mais espaços naturais, precisam de natureza, e isso tornou-se muito dito. Portanto, muitas vezes as crises também geram estas mudanças e estas reflexões. E, na verdade, por exemplo, é verdade o que diz, portanto, quando as preocupações económicas são tão evidentes, as pessoas acabam por valorizar isso. Mas depois temos gerações mais novas a perceber também muito bem que não vão ter os mesmos recursos que as gerações anteriores e, portanto, já muito empenhadas nestes futuros que estamos aqui a fazer e nestas mudanças que são necessárias. E isto temos que contar com isso. E eles têm uma grande capacidade de pressão sobre os políticos e sobre os decisores. Muito mais do que as gerações mais velhas, acho eu. Deviam ter. Têm e deviam ter. Têm e deviam ter, não é? Porque são o futuro e são enfim, são a nossa visão de futuro e são eles o futuro. Portanto, e esta noção também de que já se vem falando há uns tempos, de que temos que ter mais segurança energética, mais autonomia energética. E pode ser agora, é nestes momentos de crise que se podem fazer também as mudanças, não é? A esse nível. A várias escalas. À escala local, por exemplo, já estão a acontecer muitas coisas a esse nível, de produção de energia, das comunidades energéticas, das próprias pessoas. Nós não podemos continuar a ser o país com o maior número de horas de sol da Europa e dos que temos menos painéis de energia fotovoltaica nos telhados. Portanto, neste momento, também temos o PRR e todos esses fundos virados para isso, e as autarquias todas também, muitas das autarquias também
a querer investir nisso e a querer levar os cidadãos a investir nessa maior autonomia. Tal como na questão da segurança alimentar. Não podemos estar tão dependentes do exterior, temos que ter agricultura de proximidade, que também foi uma coisa que já tínhamos visto, com a pandemia se tornou mais importante, não é? Mais valorizada. Portanto, nada é certo neste momento, não é? Mas há aqui tendências que se podem marcar mais fortemente. Há tendências e são tendências que também têm sido alimentadas por estes novos hábitos de consumo, porque estas novas gerações não são só mais preocupadas pelo ambiente, mas também são uma geração que procura diferentes hábitos, tem diferentes hábitos de consumo e constrói, portanto, provavelmente muito mais valorização às experiências do que aos bens materiais, não é? Portanto, tem havido assim essas alterações que depois obviamente tem esse impacto positivo nesta agricultura de proximidade, portanto a disposição a pagar, ou a disponibilidade a pagar um pouco mais por menos, mas melhor, não é? Portanto, isso acaba por ser um ponto biológicos, sim, vê-se bastante também, já mais no mercado, mais procura também, não é? Desses produtos, o que faz também muito mais, só sim. para vos dar um dado. Nós fizemos um inquérito sobre sustentabilidade, regularmente temos aplicado inquéritos sobre sustentabilidade e sobre ambiente. Em 2000, o inquérito que aplicámos, ninguém praticamente sabia em Portugal o que era a agricultura biológica, nem os produtos de agricultura biológica. E hoje, o último que aplicámos foi em 2019, antes da pandemia, e já há muita gente a recorrer, a saber o que é e a querer, e muitas vezes não vão justamente pelo preço, mas as gerações mais novas, e era muito nítido também as famílias jovens com crianças, tenderem a serem consumidores muito mais atentos à questão da saúde e à questão dos produtos muito mais limpos do ponto de vista ecológico, não é? A produções biológicas e produções também de proximidade e, portanto, muito mais atentos à alimentação, porque ligam diretamente à saúde. A saúde tornou-se um tema cada vez mais importante, não é? Por diversas razões. Não foi só a pandemia, já vinha de trás, portanto tem sido também muito trabalhado pelos médicos de saúde pública. Tudo isso mudou e tem mudado muito no sentido positivo do termo. E isso leva a que as pessoas sejam cada vez mais sensíveis a ele, seja por razões mesmo de saúde. Por exemplo, um dos dados interessantes era, nós perguntávamos em relação ao consumo de carne, tinha diminuído nas gerações mais velhas por razões de saúde, não é? E nas gerações mais novas por opção, não é? Isso não deixa de ser curioso também. Portanto, estamos a ver aqui esta mobilização dos jovens para as causas mais ecologistas, para as alterações climáticas, com um impacto bastante positivo nesta mobilização que a Luísa estava a falar há bocado, na mobilização da sociedade civil. E por estar a falar nisso, estava aqui a pensar nestas questões de mudança e nesta questão de mobilização de sociedade civil. É muito comum nós ouvirmos dizer: mas porquê que eu hei de fazer isto ou aquilo se for só eu? Vale a pena ser só eu? Ou então, enquanto não houver mudanças nas grandes empresas, isto não vai lá. Escuso estar eu aqui também a fazer qualquer coisa porque não vou fazer diferença. A mudança só faz sentido se for coletiva? É isto que vos pergunto. Que diferença fazem os comportamentos individuais? Eu acho que há mudanças que se fazem sentido quando acontecem no coletivo, quer dizer, elas são impulsionadas. É muito importante o comportamento individual, mas é não esquecer que o coletivo é soma dos nossos comportamentos individuais, portanto, sem o comportamento individual não temos esse coletivo. Agora, a questão aqui é quando nós pensamos, existe sempre esta questão ligada à questão ambiental, do chamado tal free riding, não é? Que é basicamente quando um recurso é partilhado, existe sempre esta tendência para não pagar uma parte justa sobre o seu uso, se todas as pessoas também estão, ou mesmo não pagar nada, não é? Passando essa responsabilidade para o outro. Não é? Portanto, basicamente, o que é que hei de ser eu a reciclar? Se calhar se os outros reciclarem não faz mal que eu não me preocupe com esse ponto. Portanto, basicamente é fácil de passar a responsabilidade ao outro tirando o benefício, não é? Portanto, e
tem que haver, obviamente tem que haver essa consciência, e a tendência natural é essa, a tendência, o que nós dizemos a economia, o equilíbrio é esse, o equilíbrio é que basicamente passando sempre ao outro, toda a gente faz o mesmo e acabamos por a preocupação ser mínima e a responsabilização ser mínima. Portanto, a mudança tem que vir de cada um de nós, não é? Portanto, a mudança tem que ser contrariar e dizer, não, eu tenho esta responsabilidade, tanto nessa responsabilidade, ou seja, na reciclagem, seja num consumo mais sustentável, portanto, todos estes pequenos passos que podemos dar, que são grandes, quando somamos todas essas partes individuais, portanto, tem que ser feita, portanto, tem que partir de cada um de nós, de contrariar e dizer, não, é importante, o meu comportamento é importante, é a mesma questão em relação a ir votar ou não é? Portanto, esta mobilização, porque é que eu vou votar, o meu voto não tem qualquer influência no agregado. Mas toda a gente pensar assim, ninguém sai de casa. Portanto, é a mesma lógica, é pensarmos que sim, que temos influência. Em se conseguirmos ganhar, portanto, intrinsecamente essa preferência por essa valorização ambiental e responsabilidade ambiental, mas de uma forma não como um custo, mas quase como um modo de vida, acaba depois por ser fácil, não é? Portanto, o coletivo acaba de estar mobilizado para tal. Portanto, eu acho que é muito importante que sejam os comportamentos individuais para gerar este comportamento coletivo. Agora, o que não pode ser é acharmos que o coletivo é o comportamento dos governos que venha de cima impor determinada regra porque se discutiu numa conferência internacional, que estas coisas não são feitas assim, não é? Portanto, há todo este movimento de uma mudança, perceber a importância da preservação ambiental, porque nós queremos um planeta mais saudável e queremos deixar esse planeta mais saudável aos nossos filhos e aos nossos netos, portanto, às gerações futuras, portanto, que nós queremos isso. E por nós querermos todos isso, temos responsáveis internacionais que vão discutir estes acordos e que vão fazer acordos a nível internacional. Agora, não podemos pensar que isso é dissociado do que queremos, portanto, tem parte do que queremos, não é? Parte desse comportamento individual, para depois um coletivo haver esta organização e uma cooperação internacional de forma a que se possa chegar a este objetivo. Mas não pensar que o coletivo que vem de cima desta entidade que se chama governo e para baixo, acho que para baixo, para cima. Eu acho que na mudança são importantes as duas coisas, tanto a individual como a coletiva. Elas não são alternativas, são cumulativas, não é? As mudanças dos hábitos individuais são importantíssimas, mas desde que também não estejam trancadas apenas naquilo que é a ação individual. E os hábitos individuais importam muito porque eles também contaminam os hábitos coletivos. Portanto, esta capacidade que eles têm de produzirem efeitos sociais e políticos quando se transformam em hábitos coletivos, na medida em que são mobilizadores. Portanto, se de repente se criar, quer dizer, até porque se fizer individualmente, mostra-se muitas vezes coletivamente como é que o outro pode fazer também, não é? E prepara-se a pressão sobre as governações. Eu vejo mais isso bottom-up, muito bottom-up, porque vejam, por exemplo, quer dizer, em várias áreas, e há estudos sobre isso, muitas vezes certo tipo de pessoas começarem a pôr os painéis solares, depois as outras tendem coletivamente a utilizar também quando percebem a mais-valia que aquilo tem, ou por exemplo, mesmo como nós pensamos o que foi a mobilidade suave, por exemplo, das bicicletas, e eu até como socióloga não pensei que fosse tão fácil que se pegasse este hábito coletivamente de uma forma tão eficiente. Portanto, eles ganham força quando coletivamente se tornam resilientes e obrigam as governações também a mudar a sua forma as suas políticas, não é? E a ter que responder àquilo que é o que coletivamente as pessoas começam
a desejar, não é? Eu acho que isso é um processo muito interessante. Também é verdade que, por vezes, é preciso alguma indicação de top-down, por exemplo, fiscalmente. Por exemplo, os sacos de plástico foi outra coisa muito interessante. Os sacos de plástico que ao princípio geraram tanta polémica, e foi uma medida, essa foi mais top-down, não é? Embora as pessoas já tivessem uma grande sensibilidade, e nós vemos isso aos plásticos, é das coisas que mais, no inquérito que fizemos, 75% dos portugueses estão muito preocupados com a questão dos plásticos, não é? Porque houve também muita mediatização sobre o assunto, e não há dúvida nenhuma que há aqui, quando falamos também no coletivo, estamos a meter a importância dos meios de comunicação social e da comunicação sobre os temas. Mas, na verdade, aquela taxa sobre os sacos de plástico acabou por levar as pessoas a mudar de uma forma que foi muito fácil, muito simples de aderir. Portanto, tem que haver aqui uma interação, não é? Mas é muito importante que coletivamente nós influenciemos a governação, muitas vezes começando pelos hábitos individuais e que, como eu digo, também contaminam positivamente os hábitos coletivos, não é? E isso é uma dinâmica que se cria para a mudança. Sim, acho que é muito importante este ponto aqui, a questão do exemplo da fiscalização e dos incentivos fiscais, sobretudo, e incentivos fiscais, e aqui um incentivo negativo, não é uma taxa, é uma imposição que se paga pelo saco de plástico. É extremamente... A questão da mudança, né, relacionado com a questão da mudança, existe muita inércia, por vezes, a mudar. Há muita resistência, mas é uma resistência que não é para determinadas mudanças, que é mesmo por inércia. Fica para amanhã. Não é que não queiramos o fazer, mas que esse ficar para amanhã vai adiante cada vez mais, até que coletivamente depois não é feita, porque depois todos nós sofremos dessa inércia. E aí é muito importante também perceber, e os decisores políticos também têm essa responsabilidade, e perceber que medidas é que é importante dar ou impor determinados incentivos fiscais e outros para mobilizar essa mudança, porque uma vez estando lá, ela é feita, não é? Portanto, esta discussão é muito feita também, é muito semelhante à questão das cotas, não é? Quando nos diz para que é que as cotas servem, é um bocadinho, se calhar é só ali para começar e depois, pronto, é um empurrãozinho. Portanto, é a questão desse empurrão. Há coisas também interessantes, por exemplo, mesmo a questão da pressão social, não é? Portanto, os nossos comportamentos individuais, que depois, portanto, o comportamento do outro que influencia muito o nosso próprio comportamento, nomeadamente nos consumos da água, isso vê-se muito, não é? Há muitas experiências feitas, sobretudo na Califórnia, em que se altera, em que as pessoas recebem, portanto, no recibo da água, vê-se claramente qual é que é o consumo de água, o nosso consumo face ao consumo do vizinho, aos consumos, portanto, as pessoas da nossa rua ou as pessoas da nossa localidade. Portanto, isso tem um impacto bastante grande no controle de consumo da água. Portanto, há quem fala que estas técnicas são muito de manipulação, são um bocadinho subliminares, mas que servem exatamente para alterar comportamento, através mostrando o comportamento dos outros, que em alguns aspectos tem uma grande importância, sim. Na água, sim, tem um efeito muito grande, sim. E falando um bocadinho aqui da questão da comunicação social que a Luísa estava a falar há pouco, realmente do peso que a comunicação social tem para a sensibilização, não é? Da sociedade para estas questões do ambiente e da necessidade da mudança, não é? Claro, porque os mídias constroem, formam cultura, formam as pessoas e, portanto, mesmo com as redes sociais, que, como sabemos, entretanto, se tornaram extremamente importantes, os meios de comunicação social continuam a ser muito importantes. As pessoas precisam de receber informação, não é? Era a tal informação na fatura da água, e que é importante porque depois as pessoas começam a comparar e, nesse caso, por acaso, já há estudos sobre isso muito interessantes, que levam as pessoas a mudar os seus comportamentos, até porque as pessoas querem gastar menos, não é? Para pagar menos, basta isso, não é? Mas pode ser por consciência, mas pode ser também por fatura. Mas a informação é central, portanto, é absolutamente central. É claro que ela sozinha
já sabemos que também não leva muitas vezes à mudança de comportamentos. É preciso também mostrar que se pode fazer diferente, é preciso introduzir, participar, levar as pessoas a participar. Por isso é que cada vez mais se fala nas questões participativas e da necessidade de envolver as pessoas na mudança, porque quando as pessoas estão envolvidas, são chamadas para falar, para ser ouvido e para ser ouvidas, também estão a criar mais conhecimento, estão elas próprias a receber a informação de uma forma comunicacionalmente muito mais eficaz. Sem dispensar os meios de comunicação social, que são importantíssimos, não é? Como nós sabemos, são eles que eles constroem cultura pública e, portanto, têm uma responsabilidade social enorme, não é? Há aqui um lado importante, tanto por parte dos meios de comunicação social como dos cientistas que lá vão, que é crescente na responsabilidade social de levar informação fidedigna às pessoas, até para combater aquilo que são os fake news e que são, enfim, digamos, até um marketing cada vez mais sofisticado, até de greenwashing, também existe. Também existe quase uma engenharia social muito bem, e portanto é preciso termos como contraponto meios de comunicação social que sejam fidedignos e consistentes e que nos tragam informação séria sobre os diversos temas. Isso aí é fundamental, não é? Isso nós não podemos dispensá-los neste papel de responsabilidade social que eles têm. Não é? Sim, a comunidade científica tem um peso enorme, não é? Na transmissão deste conhecimento, e lá está, e deste conhecimento fidedigno à população, não é? Para as pessoas perceberem que realmente não está a ser nada inventado e que de facto as coisas estão a acontecer e nós vemos isso a acontecer cada vez mais, não é? Com estas alterações meteorológicas, não é? Estes eventos extremos, não é? De cheias, de secas, de incêndios. E o ano passado foi. Nisso os meios de comunicação social ajudam, não é? Ajudam bastante, se calhar também a dramatizar bastante determinados eventos meteorológicos que acontecem. Mas aqui lembro-me, por exemplo, de um exemplo importante que a informação globalizada veio contribuir bastante, que foi para minimizar toda aquela prática de manter indústrias com tecnologias mais poluentes em países menos desenvolvidos. Portanto, se não fossem os meios de comunicação social, essa informação não era chegada ao público em geral. Portanto, basicamente, isso é muito importante, esse tipo de informação, e que depois leva, obviamente, a medidas corretoras desse ponto. Portanto, isto aqui é um dos exemplos, mas quanto a esse exemplo, também vemos outras questões mais trágicas, não é? Portanto, os animais com os plásticos, vemos a quantidade de plásticos no mar da Indonésia, em sítios paradisíacos, e imenso plástico naqueles mares. Quer dizer, sem os meios de comunicação social não chegávamos certamente a este tipo de imagens, este tipo de informação. Há muito fake news, não é? Em muitos destes aspectos, e que esta informação tem que ser filtrada, obviamente, mas são extremamente importantes para para depois termos uma opinião, moldarmos uma preferência sobre o assunto, termos algo a dizer e algo a exigir, não é? Porque se também não formos informados, não sabemos o que se passa. Esta coisa do aquecimento global é muito abstrato. Portanto, a não ser quando vemos as catástrofes que estão a acontecer, sim, agora, na Índia, todos os sítios, as catástrofes vieram tornar muito visíveis as alterações climáticas, os chamados eventos extremos, não é? Nós em Portugal, por exemplo, em 2014 tivemos todo aquele problema da zona costeira, do litoral e da afetação do litoral. Mas em 2017 foram os incêndios, não é? Foram brutais, não é? E foram muito importantes para também se ganhar muita atenção e muita consciência sobre estas mudanças que estão a acontecer e que nos vão afetar, porque há pouco eu estava a lembrar, o último relatório do IPCC, que no fundo passou muito despercebido na comunicação social, porque saiu em abril deste ano
e lá está, a guerra é o fenómeno obsessivo neste momento em termos de atenção mediática e pública e política, mas nem nos dá-nos 3 anos, não é? Já nem é até 2030, é nos próximos 3 anos a necessidade de descarbonizar para não atingirmos o tal 1,5 grau acima daquilo tanto da meta desejável, e portanto temos pouco tempo para agir, e isso é que torna mais urgente ainda tudo, os movimentos, os meios de comunicação social, as redes sociais, os jovens, enfim, as tecnologias, quer dizer, tudo isto, estamos num momento de urgência, não é? E de mudança. Isso, os especialistas dizem que temos 9 anos, não é? São 9 anos, até 2030. Há já muitos artigos, não é? E muitas vozes também que dizem isso mesmo, que já vamos tarde, que tudo o que nós possamos fazer agora é apenas para remediar, que já não podemos evitar esta catástrofe ecológica. Eu próprio ouvi o Carlos Filhais a dizer isso há umas semanas atrás, numa conversa que nós organizámos com ele e alunos do secundário. Ele dizia isso mesmo: a gente já vai tarde. Isto agora, o que a comunidade científica tem que fazer, aquilo que nós temos que pensar é como é que nós vamos lidar com estas alterações climáticas, com estes eventos extremos que têm estado a acontecer. É este o paradigma? É neste ponto que nós estamos? Já vamos assim tão tarde? Partilham da mesma opinião do Carlos Filhais? Não sei, eu acho que eu não gosto de pensar que vamos assim tão tarde, não é? Se pensarmos também, se começarmos a pensar desta forma tão fatalista, ainda mais nos leva a pensar, então não há nada a fazer, não é? Portanto, ou o que há a fazer é mitigar, não temos muito mais a fazer do que mitigar estes efeitos de todas estas alterações climáticas, e eu acho que aí acaba por desresponsabilizar-nos mais do que termos uma atitude muito mais proativa. E, quer dizer, a humanidade também tem mostrado que somos super inovadores, inventivos, e eu tenho uma esperança muito grande em que não só, mesmo toda a questão tecnológica, que seja uma questão também tecnológica virada para estas novas necessidades de termos um planeta muito mais sustentável e muito mais habitável para as gerações futuras. Portanto, não acho que 2030 nos vá dar esse ponto de inflexão sem retorno, mas que existe uma urgência. Não podemos fazer todos estes compromissos tão devagarinho e ficarmos sempre aquém das metas que vão sendo progressivamente estabelecidas. Essas metas têm sido estabelecidas basicamente tem um ponto de existir, não é? Portanto, existem determinadas metas com uma razão. Portanto, estarmos a adiar sempre esses compromissos é que não pode acontecer. Agora, não penso também de uma forma não quero pensar de uma forma tão fatalista, porque senão então aí não há nada a fazer e desresponsabilizamos-nos muito mais. Reagir ao Carlos Filhais, eu acho que em parte é verdade, mas a esperança é sempre mais forte, não é? E a necessidade de agir também. Portanto, além de que, como nós dizíamos no início desta conversa, e como já falámos, há realmente factos novos importantes. Tecnologias a evoluir rapidamente e a ficar mais baratas. Quando nós comparamos quanto é que custava um painel solar há uns anos atrás e agora, é menos de 70%, há 5 anos atrás. Quer dizer, é logo uma diferença grande. Também há a preocupação que é crescente, há movimentos de vária ordem, movimentos cívicos muito diversificados, não é? Até inclusivamente o Papa Francisco conseguiu estabelecer e conseguiu dinamizar um movimento dos católicos para estas questões. Portanto, há municípios, como eu dizia, também a levar a sério estas estratégias, não é? E empresas também muitas a querer enveredar pela sustentabilidade. Portanto, aqui, e há informação pública e há os mídias também empenhados, muitos deles em informação consistente e bom jornalismo. Agora, depois há sempre narrativas diferentes. Por exemplo, há a narrativa dos limites, não há nada a fazer porque já atingimos os limites todos. É verdade também, e isso temos que reconhecer,
que hoje as metodologias científicas e tecnológicas levam a perceber que efetivamente o problema se agravou e é grave, portanto há dados mais objetivos sobre isso. E, portanto, há as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a escassez de água, já há dados assustadores, mas se nós só pensamos nesta questão dos limites, isso cria um pessimismo que é paralisante. Também há outro tipo de narrativa um bocado mais tecnocentrada, não é? As tecnologias vão resolver tudo, também há esse discurso e, portanto, podemos continuar no business as usual porque tudo se vai resolver. Ora, isso também não só é errado, como também pode ser paralisante, porque então não vale a pena fazer nada porque a tecnologia vem aí e resolve. Não é esse, eu julgo que a questão... a narrativa, digamos, da sustentabilidade tenta equilibrar estas duas visões, não é? Que levar a sério o pessimismo dos limites, acho que isso é importante, portanto, dos estudos, levar a sério os estudos, saber que a situação é grave e está a agravar-se, acho que isso é muito importante por um lado, mas por outro lado, ao mesmo tempo, levar em conta o otimismo das tecnologias e dos movimentos e do civismo e de todas as outras coisas que também nos fazem ter esperança e, sobretudo, nos fazem querer continuar a agir. Portanto, a ação é fundamental. Não é? Um movimento para a ação. Então, pergunto-vos, o que é mais urgente mudar no vosso ponto de vista? Bem, vamos... eu acho que a reconversão energética, acho que agora tornou-se bastante evidente que é o mais urgente a este nível de ser feito, em termos assim mais macro. A questão alimentar é extremamente importante, não é? Em 2050 nós temos mais de 2 bilhões de pessoas, no planeta, e como é que vamos alimentar toda esta gente de uma forma sustentável e quando há escassez de água, quando os solos estão cada vez mais empobrecidos. Portanto, basicamente este problema é muito urgente, não é? Esta questão de uma agricultura sustentável e esse consumo, obviamente leva a esse consumo sustentável. É mais micro, uma forma que seja mais urgente mudar. Eu acho que podem dizer que agora é moda, mas esta questão eu diria, viver a menos gás, não é? O chamado tal slow living, eu acho que começa a ser, é bastante importante, não é? Portanto, é pensarmos, obviamente, nos nossos consumos, como é que consumimos, o que é que consumimos, para que é que consumimos, não é? Portanto, esta questão aqui do slow living também leva a isso mesmo, é pensarmos como é que vivemos e como é que consumimos. Eu acho que a educação ambiental é muito importante. E esse, talvez, a questão também mais urgente, é sempre urgente. A educação é uma coisa que é sempre urgente e a todos os níveis de ensino e, portanto, acho que ficaria por aí a educação ambiental e os novos paradigmas circulares, né, que estão importantíssimo passar sempre a todas as gerações, mas sobretudo também não é, desde pequenino é que se torce o pepino, mas criando, portanto, não é apenas o educar porque é importante para o planeta, não, é importante para nós, não é? Portanto, é esta educação de que nos faz querer, não nos faz querer deixar a responsabilidade para o outro. É importante, mas não quero ter os custos sobre mim, não é? Passo o custo ao outro. Não, é importante para mim. Portanto, esta educação ambiental, se calhar, é um pouco uma visão para mim, para a sociedade e para mim na sociedade, mas se calhar tem que ser assim, tem que ser um bocadinho nesta visão também mais egoísta para termos este comportamento um bocadinho mais altruísta, que vai nos levar a esse comportamento mais altruísta e mais de responsabilização ambiental, não é? Percebemos que é muito importante para nós. É isso. Bem, eu acho que primeiro é continuar a abandonar os combustíveis fósseis. E isso claramente modernizar a economia para fora do paradigma do carbono, para fora dos fósseis e do excesso de pressão sobre os recursos naturais,
o que é até uma questão de inteligência, porque uma economia que destrói os recursos que necessita acaba a dar cabo de si própria. E, portanto, nós já estamos um pouco nesse ponto. Depois, mas claro, modernizar a economia com ciência e tecnologia, isto não é voltar à pedra lascada, não é? Isso é importante também dizer. Julgo que é muito importante pensar mais em prosperidade do que em crescimento, pensar mais em justiça do que em acumulação, pensar mais em cooperação do que em competição, pensar mais em modéstia sofisticada, ou como dizia a Sandra em Slow Living, eu uso esta expressão do Maurice Strong, que foi um dos inspiradores também de Estocolmo, já falava, portanto, pensar mais em modéstia sofisticada e menos em consumismo desenfreado, não é? E depois as transições fundamentais, que também já foram referidas pela Sandra, que as crises e a guerra vieram sublinhar como cada vez mais importantes, a energética, que já foi falada, a questão da agricultura de proximidade, e se conseguíssemos tudo aquilo que o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal Europeu trouxe em 2019, não é? Se conseguíssemos que isso fosse para a frente, agora vamos nos confrontar com a necessidade do investimento no exército europeu e, portanto, se calhar os financiamentos vão ter que se dividir mais e, portanto, ir para aí e canalizados para isso e menos canalizados para outras áreas, mas tudo o que nos trazia o Pacto Ecológico Europeu, e eu relembro aqui, além da transição energética, além da questão do clima, com a Lei Europeia do Clima, Portugal já aprovou a Lei do Clima, aliás, leva a Estocolmo um interessante questão, a nossa lei do clima, que já introduz também uma questão fundamental, que é justamente a compensação, a compensação positiva dos que contribuem para os ecossistemas e para o melhor ambiente, e a contribuição negativa dos que o lesam, não é? Portanto, isso é uma matéria muito interessante que está neste momento em cima da mesa para ser levada. Mas, enfim, outra coisa importante do Pacto Ecológico Europeu tem a ver também com a questão da economia circular, com a reindustrialização neste sentido, não é? Da economia circular, com o aproveitamento dos resíduos, que não são resíduos, são matérias-primas, não é? Construção e renovação eficientes, muito importante também, sobretudo no nosso país, onde o parque edificado é, como sabemos, bastante pouco eficiente, e o PRR ajuda nesse sentido. Também a mobilidade sustentável e inteligente, também as questões da tal estratégia da agricultura de proximidade, do prado ao prato, os tais 25% do território europeu com agricultura biológica, é outro dos objetivos, a questão das áreas marinhas e das áreas protegidas, também a biodiversidade, e Portugal, que é um hotspot da biodiversidade, podia-se dar aqui cartas e ser muito mais efetivo naquilo que é o cuidado com a sua conservação da natureza e as suas áreas protegidas, e depois também a questão muito importante, o mecanismo de transição justa, aquela ideia de que nós, que é outro dos problemas que vamos ter e que estamos a ter já com esta guerra, que é as desigualdades aumentar. Um país que tem 18% de pessoas em risco de pobreza tem que levar isso em conta, mas no mundo esta questão vai se pôr de uma forma muito mais aguda e, portanto, é muito importante também este mecanismo de transição justa. E depois lá está a questão da investigação, da cidadania e da educação. Concordo absolutamente com a Sandra que a questão da educação é absolutamente central. É ela que faz realmente a diferença em tudo, em todos os países e em tudo, e é o grande investimento do futuro, quer dizer, do presente e do futuro. Portanto, é de facto o grande investimento que todos os países que têm déficit de educação, e o nosso também tem, embora comparavelmente aos países em desenvolvimento estejamos muito bem, não é? Mas, na verdade, esse é o grande investimento que tem que ser feito, uma educação de luxo, no verdadeiro sentido do termo, onde a questão ambiental, a questão humanitária e a questão social e a questão da natureza têm que ser introduzidas de uma forma muito mais efetiva, pensando num futuro desejável para todos.
As escolas já estão mais sensibilizadas para esta questão da educação ambiental, porque já se vê surgirem muitos projetos a este nível, as ecoescolas viradas para o ambiente, a escola azul virada para as questões do oceano. Portanto, já começam a surgir muitos projetos nas escolas que demonstram realmente a importância e a necessidade desta educação ambiental. Mas deve ser feita até mais de uma forma muito mais transversal, porque a sensação que muitas vezes acontece com estes projetos, são projetos interessantes, uns miúdos mais interessados que outros, é pensar, isto é uma área, não é? Como qualquer outra coisa é uma área, português é uma área, as línguas, a matemática, o que vai para o ambiente, não é? Não podemos ver isto como uma área que interessa a uns e não interessa a outros, não é? Portanto, isto é uma área em que todos têm que ter um papel fundamental e que tem que ser mesmo transversal. Portanto, em todos os graus de ensino? Sim, todos os graus de ensino. E mesmo na educação informal. Tudo. Por exemplo, as áreas protegidas podiam se transformar num grande motivador e incentivador da educação generalizada, a envolver as populações, que foi uma coisa que nunca fizeram em Portugal e que eu acho que era muito importante e estava, se calhar, na altura de o fazermos. Sim, a rede Centros Ciência Viva também tem desempenha um papel muito importante também a esse nível, e falo aqui também pelo nosso Centro Ciência Viva de Ovela, com todas estas questões ligadas ao nosso património natural aqui da região, o carso, a água, os morcegos. Ainda há pouco a Luísa estava a falar dos problemas aqui que surgiram aqui ambientais há uns anos relativamente às questões dos curtumes, não é? E que vê com agrado que realmente as coisas estão a mudar e estão noutro patamar, não é? Isto realmente é muito importante, haver esta sensibilização e esta educação ambiental da sociedade. A Ciência Viva está sempre de parabéns. Muito obrigada. Pronto, respondo pela doutora Rosalia Vargas, muito obrigada. Temos a agradecer. Agora, se calhar, passávamos ao público, caso queiram fazer colocar questões. Vamos conversar aqui mais um bocadinho. Temos ali cerejas também para degustar, não é? Estão à vontade. Quem quer começar a fazer uma pergunta, a colocar aqui uma questão às nossas convidadas? Está tudo muito inibido. Pode sim. Eu vejo, estou a tirar a licenciatura de Engenharia do Ambiente e vejo neste momento uma coisa que a mim me preocupa muito, mas que também, quando saiu o curso, disseram-me que eu não podia ser um ativista, um ativista ambiental, tinha que ser um engenheiro ambiental. Mas uma das coisas que eu vejo normalmente nisto do ambiente, isto tudo, tem a ver com o negócio que está por trás. E se o ambiente também não se pode estar a tornar também num negócio muito gigante. Por exemplo, eu vou falar de um exemplo que eu conheço, que é os painéis fotovoltaicos, que a senhora Luísa estava a falar, em que eu acho que a decisão certa é fazer sobre os tetos das casas e todas as pessoas terem uma percentagem também dessa ajuda que fazem para o ambiente. Mas o que eu vejo neste momento é muito monoculturas de painéis fotovoltaicos no Alentejo, em que o Alentejo está a ser invadido por painéis fotovoltaicos, e eu não sei até que ponto isso é o caminho correto, se não é, estamos a levar só o ambiente visto como uma área de negócio, que eu percebo que tem que ser uma área de negócio e não tanto, e que não seja tão para a sociedade como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dizem, que uma das bases tem a ver com ajudar a sociedade, né? As pessoas mais pobres, os que não têm tantas possibilidades, os que não têm educação e essas coisas todas. Então é um bocadinho por aí, é tipo perceber o que é que acham desse conceito. Posso começar? Então, em relação a... Aqui duas ou três coisas na sua pergunta que é interessante comentar. Em relação à questão do negócio, a economia faz-se negócios. Portanto, eu acho que aí
era o que estava a dizer, não queremos que deixe de existir negócios, fazem parte da vida e fazem parte da economia e fazem parte da nossa vivência. Portanto, ninguém está contra os negócios, não pode estar contra os negócios, não é? Agora, outra coisa é o que estava a dizer relativamente aos painéis fotovoltaicos. É preciso equilíbrio. Bem, as monoculturas são sempre desaconselháveis, não é? Agora, atenção que há aqui um problema que eu acho que deve ser discutido relativamente a este assunto e que tem muito a ver com aquilo que são as políticas públicas para esta matéria. Por exemplo, relativamente ao que estava a dizer das megacentrais solares no Alentejo e da maneira como estão a ser, a maneira como as megacentrais solares estão a chegar a Portugal, é errado, porque o que o Governo devia fazer, o que o Ministério devia fazer, era um planeamento sobre isso. E então planear onde é que faz sentido fazer centrais fotovoltaicas. Porque vai ser necessário, não só os painéis nos telhados, é absolutamente crucial. A Suíça, por exemplo, neste momento em algumas cidades, tem uma política que é de 3 em 3 telhados há um fotovoltaico. Portanto, é possível produzir muito mais energia a esse nível e é desejável. Agora, as grandes centrais têm que ser feitas, têm que ser planeadas e têm que ser feitas nos sítios certos. Não podem ser feitas a destruir biodiversidade, a destruir montado e em áreas protegidas e reservas. Não podem. Aí não pode ser. Mas lá está. Devia haver muito mais planeamento, regras e regulamentação sobre a sua capacidade, sobre a sua instalação. E então era possível. Imaginem aí as pedreiras que estão desativadas, muitas delas, por exemplo, que são zonas que já estão destruídas. Fazer aí, é claro que também tem que ver com as ligações, tem que haver ligações e isso também tem que ser levado em conta, não é? Para não se estar depois a fazer aquelas ligações por todo lado, também com impacto sobre a paisagem, etc. Portanto, tem que ser planeado e decidido. E não é chegarem os empresários de um sítio qualquer e dizer eu quero fazer uma mega central aqui. Isto não é assim. Isto tem que ser planeado e então, em função do planeamento, então conceder as licenças, não é? Ou, por exemplo, sobre barragens, também já se está a fazer em cima das barragens. Temos no Alqueva, por exemplo, que é enorme, onde faz sentido, mas isso tem que ser, de facto, um planeamento da governação, quer dizer, e não é nada de estranho, faz-se isto para outras coisas, porque é que não se há de fazer para as centrais solares? E estou de acordo consigo, mas passa por aí. Mas não há o governo parece que tem muitos estudos de impacto ambiental e tudo a serem feitos e tudo, mas estão a surgir de uma maneira tão abrupta que eu não sei até que ponto... Mas temos que pressionar para que eles o façam. Isso é fundamental, não é? É fundamental pressionar, a sociedade civil pressionar para que o façam e para que os estudos de impacto ambiental também sejam sérios, não é? Porque um dos problemas dos estudos de impacto, da lei de estudos de impacto ambiental, estou farta de debater nisto, é que o dono da obra é quem paga o estudo. Há aqui um vício. Claro. E isto não acontece na lei europeia. Nós, na transposição, é que fizemos isso. Isso é um erro, não é? Deve haver independência também no estudo de impacto ambiental. Agora, se houver o problema, muitas vezes, em Portugal, é o planeamento e o ordenamento do território. São problemas centrais para as questões ambientais que nós ainda não conseguimos resolver e que temos que batalhar neles sob o risco de acontecerem este tipo de coisas, megacentrais solares destruindo património, não é? E paisagem, não é? Ou outras coisas, como, por exemplo, se nós não tivermos atenção ao ordenamento do território, vamos ter muito mais impactos das alterações climáticas, não é? Portanto, é importantíssimo, e as autarquias, como falou, nós temos um projeto agora que se chama ODS Local, e o que estamos a fazer é, com as autarquias, perceber como é que vamos atingir as metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é muito interessante também envolvê-las nesse processo. Não é muito importante, é fundamental envolvê-las nesse processo, que, como sabemos, tem uma componente social, pessoas, do ambiente, planeta, economia, prosperidade e depois a questão das parcerias e da paz.
Acho que é muito importante esta questão do planeamento do território e uma outra questão que é da avaliação de impacto, não é? Que geralmente fica sempre muito aquém em Portugal, toda a avaliação de qualquer medida, políticas públicas em geral, não é? Portanto há pouca avaliação de impacto ex ante, ex post de determinadas medidas. Agora, isto é um bocadinho como tudo, não é? Agora há que mobilizar uma série, vá lá, e aqui um sistema económico e as empresas para estes novos negócios, não é? Portanto, negócios, se calhar, mais sustentáveis, mais do ponto de vista ambiental. A forma de os mobilizar é mostrar que existe uma oportunidade de mercado, que existem vantagens de investimento. Portanto, é natural que se vá observar algumas destes factos, não é? Portanto, um excesso, umas monoculturas de painéis solares por zonas que deviam ser, de certa forma, protegidas. Portanto, mas eu acho que é um caminho que, de certa forma, era inevitável se houvesse mais planeamento e mais avaliação também de impacto, mas que é natural de acontecer, portanto, e depois, portanto, é um choque, e depois, provavelmente haverão ajustamentos e já está com a opinião pública e com a pressão pública para que determinadas coisas não aconteçam. Ora, concordo plenamente, não é? Tem que haver esse planeamento. Agora, a questão também que acho muito interessante, se não, és engenheiro ambiental ou és ativista ambiental, e com engenheiro ambiental não pode ser ativista ambiental. Cá está, é porque tem havido muito esta questão de que o ativismo ambiental é uma resposta, vai contra um capitalismo, não é? Vai contra, portanto, todo esse mundo empresarial. E se tu és visto como um ativista ambiental, és um anticapitalista. Portanto, não vais encontrar, não tens sucesso no mundo dos negócios. E, portanto, basicamente, esta luta ideológica que é parva, não é? Que, no meu ver, e é basicamente impeditiva de algumas alterações importantes, que também tem que se partir, tem que deixar de existir. Eu acho que a educação aí é muito importante, não é? A partir daí, se calhar, somos todos ativistas, somos todos engenheiros à nossa maneira, somos todos um pouco economistas, sociólogos. Portanto, é um bocadinho mais por aí, na prática, quebrar esses preconceitos, porque ao fim e ao cabo é um preconceito muito grande de quem advoga ou quem tem, às vezes, aqui um autocolante a proteger o planeta, só temos este planeta e pronto, olha, portanto, ele se calhar é daquelas pessoas que anda a tirar pedras ao McDonald's, não é? Portanto, essa visão, portanto, esta visão do que é ser ativista ambiental, que é muito que as corporações e o mundo empresarial não gosta, daí teres recebido esse aviso, não é? Portanto, tem cuidado, não mostres esse lado ativista, mostra mais o lado de engenheiro ambiental. Portanto, é quebrar, cada um de nós tentar quebrar esses preconceitos, sendo todos nós um pouco ativistas e ao mesmo tempo engenheiros, na nossa capacidade de ser engenheiros, não é? Mas é isso. Portanto, é mostrar que uma coisa não... Portanto, é mostrar, não é? Tentares tu, enquanto... portanto, não esconder essa necessidade. Portanto, onde esse ativismo pode ser também benéfico no mundo, no mundo empresarial. É benéfico no mundo empresarial, porque isto é tão transversal hoje em dia. Isso. E que nós vimos... Repara uma coisa, o Davos, não é? O Fórum Mundial de Davos abre com estas questões. No ano passado foi o Pacto Ecológico Europeu que foi apresentado no início do Fórum Davos. Portanto, isto também está a mudar completamente a esse nível, porque justamente como nós estamos aqui a falar, se percebeu que a tal economia que está neste momento com excesso de emissões e com excesso de recursos não resulta para a sua continuidade, tem que mudar. E mudar com tecnologia, como eu dizia, não é voltar à idade da pedra, é com tecnologia, com modernidade, com tudo isso. E, portanto, esta é uma preocupação que se está a transversalizar.
É claro que também há greenwashing e nós sabemos, não é? Claro. Bastante, não é? Mas as empresas já estão, muitas delas, a introduzir estas questões, a levá-las a sério, até porque os consumidores já estão a exigi-lo também. Portanto, isto está numa dinâmica de mudança muito interessante. Quer dizer, eu também acho completamente secundário e acho uma falsa questão esta questão de sou ativista, não cola. Portanto, claro que há uns radicalismos que depois levam a isso, mas não é realmente uma questão que valha a pena perdermos muito tempo com ela, nem haver grande preocupação com ela, não é? Porque hoje, como nós dissemos, estamos aqui no Alviela, foi exatamente os engenheiros ambientais e as pessoas que sabem de tecnologia que conseguiram despoluir o Alviela, que era um dos mais poluídos do país. Portanto, há aqui uma indústria que se criou nesta área que ainda bem que existe. Quer dizer, ninguém está contra o mundo da indústria não é? Quer dizer, é isso que é preciso, tirar esta confusão também que muitas vezes se tenta instalar e colar um rótulo, como dizia a Sandra, algo que deve ser transversal e é transversal hoje em dia a todos os setores da sociedade. É por sobrevivência, sobrevivência. As próprias corporações, não é? As grandes empresas perceberam que é por sobrevivência corporativa. Portanto, daí basicamente já... E até os bancos já investem também nessa área, só quer dizer... É um mundo, não é? Seria outra conversa da mudança. Sim, a questão, não é? Esta questão de termos aqui a garrafa de vidro com água, portanto, já não é só porque estamos aqui no Centro de Ciência Viva que tem estas preocupações como um ponto central, mas na maior parte das organizações foi uma mudança que tem sido feita, não é? Portanto, e bastante bem acolhida por toda a gente. Como esta há outras... nós vemos os caterings, não é? Os caterings hoje em dia, por muitas vezes incómodo que sejam, mas também têm evoluído, não é? Os próprios talheres, que eram assim um papel meio esquisito, hoje em dia já com aqueles materiais, portanto, tudo mais, materiais orgânicos, naturais, tudo isso. Aqui a questão também passa um bocadinho pela conotação negativa que tem a palavra ativista, não é? Porque depois também tudo aquilo que nós acabamos aqui de falar, todos nós temos que ser ativistas ambientais, todos nós temos que ter um papel a desempenhar. Ativistas cívicos. Sim. Todos nós temos que intervir civicamente. Isso é uma obrigação, faz parte das nossas obrigações básicas, intervir civicamente, seja de que maneira for, não é? E seja por que causa for, desde que seja uma boa causa, claro. Porque temos que pressionar também. Então, aí mais questões. Muito bem. Agora vou buscar áreas de cerejas. Não sei se tenho uma questão ou se tenho um comentário a fazer ao que está aqui a ser falado, porque eu sou química, sou investigadora e tenho uma startup que é a CO2 Diamonds, que resulta de um projeto de investigação independente que eu já iniciei há 4 anos para a captura de CO2 e transformação, neste caso, em diamantes. E depois de 4 anos neste percurso a tentar trazer para o mundo uma solução para esta questão e de estar envolvida no meio de outros solucionadores. A minha questão, não sei se é bem uma questão, se é um comentário, como eu estava a dizer, é: será que faz sentido nós estarmos com este tipo de debates, este tipo de incentivo à população para criar mudança em si próprios, quando os próprios solucionadores precisam de competir entre si, serem pedintes, seja nos seus meios, ou seja aos bancos, ou seja o que for, para desenvolver os seus projetos, que já estão mais que provados que são sustentáveis, já estão mais que provados que terão retorno financeiro. E o que acontece é, existem neste momento centenas, talvez milhares, de tecnologias que promovem a captura de CO2 e a transformação em produtos válidos e úteis, que poderão até ter impacto em termos de outro tipo de materiais que nós precisamos de retirar da natureza, que já não existem em tanta quantidade e que começam a ficar escassos e que podem vir o CO2. E há muitas tecnologias que estão a ser desenvolvidas nesse sentido. E o que acontece é, os cientistas estão presos, estagnados, por falta de investimento nessas tecnologias. Estão a competir uns contra os outros, feitos, nem sei que diga,
porque qualquer uma deveria estar a ser implementada, eles estão a competir uns contra os outros, a provar que são todos fenomenais. Fenomenais, porque tem que ser, nós temos que provar que somos fenomenais, enquanto que os negócios que existem não estão a cumprir o que tem que ser cumprido em termos de desenvolvimento sustentável, mas não podem manter-se, têm muitos incentivos porque já estão implementados para mudar uma tecnologia antiga para uma nova, mas se calhar continuam a fazer a mesma coisa e aquilo muda ligeiramente o impacto, mas se calhar não resolve o impacto negativo que eles estão a ter. E enquanto que as tecnologias estão a ser criadas de raiz, pensadas neste sentido, não têm tantos apoios, têm bastantes dificuldades, apesar de demonstrarem, às vezes estão a nível de unicórnio, para demonstrar a validade financeira, e estão a competir uns contra os outros. Isto é a nível nacional e a nível internacional. Eu não sei até que ponto faz sentido nós fazermos este tipo de eventos sem que isto seja falado a nível superior. Não o que estava a dizer, não é partir de baixo para cima, isto tem que partir de cima para baixo. Tem que ser criada uma via verde para financiamento deste tipo de tecnologias, penso eu. Porque não vale a pena o mundo estar a manter-se estagnado, com as pessoas paradas, não podem andar porque só há uma gotinha para cada um de cada vez, e a solução, as soluções estagnadas, e as pessoas façam alguma coisa porque não há soluções. Não pode continuar a ser esse o caminho, na minha visão. Olha, posso dar uma opinião que se calhar é pessoal nesse sentido, não é? Mas o que eu acho, e que aqui também foi referido, que acho que é muito importante, sobretudo a este nível, e quando estamos a falar em quase que ciência muito básica, exploração de novas tecnologias e não apenas da alteração de algumas tecnologias existentes, eu acho que deveria haver, a competição é muito importante para criar esse incentivo, não é? Para verdade, incentivo a criar mais alternativas, mas a cooperação é muito importante, não é? Portanto, para passarmos de pequenos projetos para, se calhar, grandes projetos e dar um sinal de maior viabilidade, sei lá, de mercado e portanto, para governantes. Agora, concordo que, obviamente, estamos a falar, é sempre um capital de risco. Não é? Portanto, estamos a falar de novos investimentos em nova tecnologia, é sempre um investimento de capital de risco e é natural que as exigências que são impostas, portanto, para mostrar essa viabilidade financeira, portanto, a viabilidade do projeto, não seja só financeira, que sejam grandes. Nós temos alguma dificuldade em Portugal, falando em Portugal, ter investimento em capital de risco, não é? Portanto, mesmo existe esse investimento em startups de inovação tecnológica, ainda é muito baixo. Também não temos essa capacidade de mobilizar esse tipo de investimento e é uma característica também da população, dessa falta de população com algum capital para investir, em capital de risco. Obviamente que a nível governamental devem ser definidas algumas prioridades e haver mais, aí concordo contigo, tem de haver alguma parte também de arriscar. A Irlanda fez isso bastante bem, mas Israel é um dos países com um grande exemplo nisso, com um investimento, essa via verde para vários projetos, mas de uma forma também colaborativa. Portanto, o que se vê muito nesses projetos de novas tecnologias, em questão da inovação em novas tecnologias, é criar clusters. Portanto, em projetos em que não é só uma coisa tão específica, portanto, utilizar o CO2 para a concretização deste determinado produto ou aquele outro, portanto, andamos todos aqui a competir por fundos, mas é com uma visão muito mais, um setor, ou dinamização de um setor, e depois existe esse investimento em inovação, em ciência e tecnologia que é destinada a esses projetos. Portanto, há aqui algum trabalho que tem que ser feito, tanto num organismo mais centralizador de quem concede determinados esses fundos para criar ou motivar mais esses projetos mais de colaboração e de escala, portanto, criando uma escala diferente que depois que sinaliza alguma viabilidade. Portanto, há aqui vários...
mas é muito importante que depois a nível, cá está, como disseste, a nível mais de cima, que isso seja feito. Portanto, não é obviamente o teu grupo de investigação que vai conseguir bater à porta de outros grupos e vamos colaborar, vamos criar uma coisa maior do que, não é, juntando 2 ou 3 forças e, portanto, tem que haver, obviamente, esse movimento de cima, mas também tem que haver essa capacidade de investimento de capital de risco. Só para complementar, isso fez-me lembrar muito as agendas mobilizadoras do PRR, que era a ideia justamente era essa, era juntar investigadores com empresas para dar saltos em termos de novos negócios, novas tecnologias, etc. Por acaso, acho que isso podia vir a ser interessante, há uma ideia que fica. Sim. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvidas quase nenhumas por intuição e também por ouvir muita gente por este mundo fora falar nessas tecnologias de captura de carbono e na utilização dos produtos para isso, é que isso vai acelerar. E vai acelerar fortemente porque vai ser preciso retirar carbono da atmosfera e esse carbono vai ter que ser utilizado. E portanto vamos assistir à aceleração, como houve, quer dizer, foi preciso fazer vacinas, acelerou-se tudo, Sim. Quer dizer, quando é preciso, vai-se acelerar. Portanto, é uma matéria que não vai cair de todo, vai aumentar e vai tornar-se cada vez mais importante. A minha sugestão é começarmos já a fazer isso, porque é uma das conclusões do relatório do IPCC que referiu há pouco, é a necessidade urgente das criações de tecnologias de emissão negativa, portanto, que é as que fazem exatamente isto, captura de CO2 e transformação em algo que seja valioso. O que é que eu ia dizer? Estas tecnologias existem, eu estou inserida em 2 indexes de inovadores internacionais, que é do Circular Carbon Network e da Air Miners. São centenas de tecnologias. E nós colaboramos, nós estamos numa rede colaborativa, mas em qual é a colaboração? É de que maneira que nós vamos trazer isto para o mercado de forma a que seja aceito, ou seja, de forma a que seja rentável o suficiente para ser aceito. Quando todos eles já estão quase ao nível do unicórnio para provarem isto, e mesmo assim custa a ter financiamento, porque se calhar estas tecnologias necessitam de um pouco mais de investimento do que é natural, do que é normal. Mas a minha sugestão é começarmos a olhar para não o impacto financeiro, mas o impacto de não se investir nestas tecnologias. Por exemplo, em Portugal, há pouco referiu que nós, a mantermos como estamos, já vamos ultrapassar os 2,7 graus centígrados. Isto é no geral, mas também esta questão varia um pouco, não é? Foi dito aqui no encontro de ciência que houve há 2 semanas em Lisboa, que em Portugal, a manterem-se as coisas como elas estão, é possível que nós cheguemos aos 6,5. Eu pergunto quantos portugueses vão resistir a isto, não é? Quanto de Portugal vai resistir a isto? Portanto, o impacto deverá ser analisado só em termos financeiros. Estas tecnologias vão criar rentabilidade. Ok, todas elas estão a provar que vão criar, mesmo assim estão estagnadas. Tem que se acelerar, mas tem que se acelerar já. E tem que se acelerar, não é pensar vamos dar aqui uma migalhinha, porque estes projetos não precisam de uma migalhinha, precisam de bastante mais. E isso tem que ser algo que tem que se infiltrar na mente de quem está a analisar estas coisas, é que o impacto tem que ser avaliado não no financeiro, mas na sustentabilidade, e tem que ser dado mais à partida a este tipo de projetos, porque senão não vale a pena. As pessoas estão a trabalhar em vão porque depois ficam todas a pensar que têm bons projetos, mas não avançam, estão estagnados ali à porta. E não é só a nível Portugal, é a nível mundial. Sim, é preciso essa a minha sugestão também é acelerar-se a mentalidade. Sim, é uma visão estratégica também, não é? em que consegue-se fazer essa avaliação, porque a avaliação de impacto é muito mais do que uma viabilidade financeira, não é? Portanto, a avaliação de impacto é, como estavas a dizer, não é? A questão do que é que isso vai contribuir para depois na redução, portanto, ao nível do aquecimento global e outros problemas ambientais. Portanto, toda essa avaliação de impacto tem que ser, se for feita, e se for bem feita, depois ajuda nessa decisão. Agora, é preciso, obviamente, decisores políticos com essa capacidade de resposta e de ação, não é? Portanto, é muito mais fácil, pegar no que existe e nestas tecnologias e fazendo algumas, não é? Adaptando a tecnologia existente, do que, obviamente, investir nessa nova tecnologia, se bem que concordo que existem ganhos
que são muito, que se calhar até muito superiores, mas que é preciso se calhar um pouco mais, se calhar é preciso a necessidade. É preciso a necessidade de ser, pronto, é preciso essa necessidade de ser mais visível para se conseguir fazer alguma coisa por isso. E isso com a pandemia e muitas, não é? As escolas dar, portanto, as escolas terem capacidade tecnológica muito maior, não é? Portanto, ter uma série de computadores, X número de computadores por alunos, portanto, que era um objetivo, era uma necessidade, mas que, quer dizer, até que a necessidade veio mesmo, não é? Que esteve aí presente, depois fez. Portanto, agora é difícil para quem está, obviamente, a trabalhar de momento nestes projetos e perceber que não existe, portanto, essa resposta. Mas muitas tecnologias, muitas invenções demoraram muito tempo. Sim. Quer dizer, as coisas são processos. Agora, a necessidade vai aguçar o engenho e vai obrigar às decisões. Ter que acelerar antes que tudo mais acelere. Sim. A minha sugestão é começarmos a acelerar já. Então, obrigada. Mais questões? Não? Eu se calhar colocava só aqui uma questão, um comentário, porque a Luísa estava a falar dos investimentos, os apoios que o Governo está a dar para esta questão da transição energética, que se traduz no fundo ambiental, não é? E que se tem visto, e toda a gente vê, estão sempre a abrir concursos, porque as pessoas não estão a aderir a estes apoios. Estamos a falar da questão da importância de existirem os tais painéis fotovoltaicos em cada telhado, não é? E também estão incluídos neste fundo ambiental, e vê-se que realmente há qualquer coisa aqui que está a falhar, porque as pessoas não estão a correr atrás desse financiamento. Depende. Bem, ainda não está feita a avaliação do fundamental, mas o fundamental, os avisos que vão abrindo, esgotam sempre. Portanto, as pessoas já estão a reagir e estão o fundamental, estes últimos que abriram, estes avisos, têm a ver com uma série de obras para tornar as casas mais eficientes energeticamente. Mudança de janelas eficientes, revestimentos, enfim, uma tabela que permite, e há o dinheiro disponível para isso. Agora, quais são os problemas? Um problema aqui isto tem sobretudo levado a classe média alta a aderir, porque implica investimento prévio. Portanto, as pessoas têm que investir e só depois é que são ressarcidas de uma parte desse investimento. Mesmo assim, tem-se esgotado. Mas o que é preciso agora fazer e depois há aqui outro problema, que é a burocracia. Portanto, há muito, isso também é outro problema, é como é que se chega a esses fundos. É preciso uma série quer dizer, é o inferno burocrático que muitas vezes se cria em Portugal por tudo e por nada. Isso é um dos problemas que nós temos, já sabemos isso, para várias coisas, para esta também. Tem vindo ao longo, também é verdade, e é justo dizê-lo, que desde que nos últimos tempos, por causa dos protestos e por causa das sugestões, eles têm vindo a facilitar o fundamental, propriamente dito, têm vindo a melhorar essa parte burocrática. Agora, há aqui outro problema, que é como chegar às pessoas mais vulneráveis, como chegar às pessoas que não podem investir inicialmente, como chegar às pessoas que têm mais dificuldades em preencher informaticamente este tipo de candidaturas. E aí é que é preciso fazer um grande esforço. Há uma coisa chamada o Vale Eficiência, que vem lá no PRR, que implica chegar a 100 mil famílias, e só chegou ainda a 5 mil ou 6 mil. Porquê? Porque é difícil, porque é justamente para as populações mais vulneráveis, é pouco dinheiro para as necessidades, 1.300 euros mais IVA, quer dizer, para transformar as casas em termos de eficiência é preciso mais, mas além do mais implica uma coisa, que é as pessoas serem os proprietários das casas. E portanto isso tem levado a que não tenha havido recurso a este Vale Eficiência como deveria haver, não é?
Agora, não é só isso. Para chegar a estas pessoas é preciso criar metodologias completamente diferentes. Por exemplo, em Inglaterra, em Espanha, o que é que fazem? Um telefone, um telefonema ou um mail, as pessoas, uma equipa vai à casa das pessoas e ajuda as pessoas a perceber o que é que necessitam. Porque estamos a falar de uma matéria que é complexa, que é a questão energética. Há uma grande iliteracia energética no país. É evidente que quanto mais iliteracia a outros níveis houver, mais difícil é para as pessoas perceberem o que é que têm que fazer. E, portanto, é preciso uma interação direta, uma mediação direta com as pessoas. O país é pequeno, é fácil de identificar, não é nada do outro mundo criar estes mecanismos. E era muito importante fazê-lo, porque isso é que depois vai fazer a diferença e as pessoas vão dar o salto qualitativo que é necessário para combatermos a pobreza energética e, com isso, as doenças ligadas às ondas de calor e de frio e que as pessoas passam em casa e à morbilidade, etc. Portanto, todo o problema que a pobreza energética e as más condições térmicas dentro de casa depois criam às populações. E, portanto, aí também estamos a poupar depois nas idas aos centros de saúde, portanto, na fatura de saúde, no absentismo laboral, no próprio sucesso escolar. Portanto, temos que investir nisso muito seriamente e há dinheiro para isso. Agora, a forma de o fazer tem que ser muito mais eficaz em termos informativos, comunicativos e de ligação direta, interação direta com as pessoas de mediação. Sim, é uma questão de linguagem, não é? Porque há muita gente que vai dizer tem aqui um financiamento para melhoramento, para criar uma habitação com maior eficiência energética. As pessoas dizem assim, mas o que eu preciso é de fazer obras aqui, na minha cozinha, que tenho aqui uma umidade e está aqui isto tudo preto. Quer dizer, a pessoa não liga, nem sequer percebe que uma coisa está ligada à outra. E não é... Portanto, eu acho que é muito importante todas estas... um contacto de proximidade muito maior. E o papel das juntas de freguesia, das câmaras municipais, das paróquias, tudo é... Das assistentes sociais também. Sim. As sociais podem... Há sítios no país, por isso é que eu falava há pouco de algumas autarquias que estão a ter algumas iniciativas interessantes, em que estão as assistentes sociais a ter formação nesta área para depois poderem ajudar. É preciso fazer aqui um grande movimento, mas não é nada de impossível de fazer, porque o país é pequeno e porque é fácil chegar às pessoas. Agora, claro que este investimento à partida que é preciso é muito difícil para as famílias de uma classe média e baixa e uma classe por isso o Estado é impossível. Por isso tem que ser o Estado, por exemplo, tudo o que tem a ver com os bairros sociais, que os bairros têm que ser o Estado a fazer. E isso está previsto, portanto, espera-se que assim se faça. Portanto, é preciso aqui um trabalho fortíssimo a este nível e muito sério para nós conseguirmos realmente requalificar o nosso parque edificado e, com isso, trazer melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas. Quer dizer, é disso que estamos a falar, não é? Sim, vários. Sim. Ao microfone, porque eu gosto de estar todo Já que hoje estamos a comemorar um número redondo, aliás, vários números redondos, eu gostaria, não serei com certeza garantidamente vivo nessa altura, mas que daqui a 50 anos se comemorasse o ano de 2022 como uma marca de referência, como um ano de referência. E de um ano de referência para quê? No próximo do dia 6 de outubro vai-se comemorar pela primeira vez o Dia Mundial da Geodiversidade. O Dia Mundial da Geodiversidade. O parente pobre da conservação da natureza. Mas rico em recursos. Não é? Portanto, é um desejo meu que daqui a 50 anos, e acho que todos nós que estamos aqui temos responsabilidade para ajudar a que isso aconteça, principalmente como os que estão aí assim desse lado, que têm um enorme efeito multiplicador, maior que o meu, que possamos daqui a 50 anos, não é, colocar ou regozijar-nos e dizer-nos que a geoconservação
a geodiversidade está ao nível da biodiversidade porque ela também é muito importante. Aliás, ela é condicionante da biodiversidade. Imaginem só um planeta com um único tipo de rocha. Que tipo de biodiversidade nós teríamos? Pronto, é este o meu desejo de formular este texto daqui a 50 anos, não é? Que o Centro de Ciência Viva do Albiol esteja a comemorar os 50 anos de uma data de viragem para a conservação da natureza. Não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Uma coisa, isto deve ser um português. Não nos podemos esquecer que o professor José Brilha, é português, não é? E foi ele quem encabeçou, não é, a comissão que, perante a Unesco, conseguiu realmente atribuir o dia 22 de outubro, ou dia 22 não, dia 6 de outubro, ao Dia Mundial da Geodiversidade. Bravo. Ok? Fica combinado? Está Fica combinadíssimo. combinado, Daqui fica a 50 combinado. anos, começaremos aqui. Frescos e fofos.